E aí, pessoal, beleza? Hoje, em 2 minutos de Química, nós vamos falar um pouco sobre como calcular a diferença de potencial em pilhas. Como nós vimos anteriormente, basicamente nós temos aquela situação onde uma reação química gerando energia elétrica gera uma pilha. O caso inverso é a eletrólise. Vamos focar hoje na situação de pilhas. E para vocês poderem entender bem o que vai ser abordado nesse vídeo, eu recomendo que vocês vejam a parte de Eletroquímica 1, que é definições e termos, e o vídeo de Eletroquímica parte 2, que é justamente falando sobre pilhas e baterias, certo? Pois bem, se vocês forem parar para prestar atenção, a grande maioria dos materiais encontra-se na natureza na forma de minerais, sejam eles óxidos, sulfatos, silicatos ou qualquer outra forma que eles apresentem. Isso porque essa forma mineral ela é mais estável do que os metais na forma metálica. Esses metais, na sua forma metálica, eles possuem a tendência a voltar a serem minerais, né? Tanto é que o mineral ele deve passar pelo processo da siderurgia para poder tornar-se um material metálico em si. Pois é, então, devido a eles não serem o estado mais estável, esses metais na sua forma metálica, eles passam por um processo chamado de oxidação, ou seja, eles tendem a perder elétrons. Então, o que vai originar esse potencial eletroquímico, na verdade, é o seguinte: uma pilha, ela existe basicamente naquelas situações que nós vimos no vídeo anterior, que é quando nós, por exemplo, temos dois metais diferentes imersos no meio. Quando isso acontece, nós vamos observar que um desses materiais possui uma tendência a se oxidar muito mais forte do que a outra, né? Então, esse metal que tem uma tendência mais forte a se oxidar, ele realmente vai se oxidar, perdendo seus elétrons. Esses elétrons têm que ir para algum lugar, né? Então, por meio do circuito externo, esses elétrons vão para o outro metal, vão ficar ali acumulados, e aqueles íons próximos àquele outro metal vão receber esses elétrons sofrendo um processo de redução, tá? Então, é aí que vai acontecer a pilha, é justamente nessa transição de elétrons da espécie que está se oxidando para a espécie que vai acabar reduzindo seus íons ali na superfície. E essa diferença de potenciais ou de facilidade de oxidação entre os metais ela ocorre basicamente devido a dois efeitos, tá? Um deles é a carga do metal e o outro é quanto ao seu tamanho. Então, se você for parar para pensar numa relação eletrostática, quanto maior for a carga, mais forte será a interação. Quanto menor for o raio, mais forte será a interação, certo? Então, justamente devido a essas diferenças e como o metal se organiza no espaço, nós vamos acabar gerando diferentes potenciais de oxidação. Aqueles materiais que perdem elétrons mais facilmente acabam tendo um potencial de oxidação maior, ou seja, facilitam o seu processo de oxidação. Mas afinal, né, como calcular essa DDP? Vamos lá, existem algumas equações que vocês podem ver por aí pela internet ou nos livros, né? Como a diferença de potencial vai ser o maior potencial menos o menor, a diferença de potencial vai ser o de oxidação mais o de redução, pode ser o do potencial do cátodo menos do ânodo, pode ser o potencial de redução menos de oxidação. Todas essas formas aí vocês vão encontrar nos livros, na internet, tudo. Mas não é a forma que eu prefiro calcular, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu prefiro, para vocês poderem entender de onde é que surgiu todas essas equações, que não estão erradas, tá? Mas podem trazer algumas confusões que podem acarretar em erro, tá? Então eu peguei como exemplo a pilha de Daniell. E a gente vai notar uma coisa: quando você pegar as tabelas de potencial, todas essas tabelas, ou sua grande maioria, vão te apresentar apenas o potencial de redução, tá? Então, por isso, normalmente eu expresso, até quando eu estou dando aula, na forma de potencial de redução. E aí eu coloquei na pilha de Daniell, que no caso nós temos o zinco 2+, ganhando 2 elétrons, formando o zinco 0. Seu potencial de redução é de menos 0,76 volts. No caso do cobre, o cobre 2 mais 2 elétrons, formando o cobre 0, vai ter um potencial de redução de mais 0,34 volts. Então aí fica a primeira pergunta, né? Eu sei que numa pilha, um metal vai oxidar e o outro vai reduzir. Então qual dos dois vai estar fazendo cada processo? E aí eu coloquei para vocês essa situação que é a seguinte: pense que nesse caso potencial é igual a capacidade, tá? Então, quem possui o maior potencial de redução irá reduzir. Quem possui o maior potencial de oxidação irá oxidar.
E como é que é o seu potencial de oxidação? É simples. Se o potencial de redução do zinco, por exemplo, é menos 0,76 volts, o potencial de oxidação vai ser o potencial da reação inversa. Ou seja, o potencial de oxidação será de mais 0,36 volts. Então, aí podemos observar que o cobre possui um maior potencial de redução do que o do zinco. Então, o cobre é quem vai se reduzir. Então, dessa forma, eu vou inverter a reação do zinco, né? E eu vou observar o seguinte, ó. O zinco 0, formando o zinco 2 mais 2 elétrons, ou seja, ele está se oxidando, apresenta um potencial de oxidação de mais 0,76 volts. E a reação do cobre continua normal, né, como apresentado anteriormente, com potencial de 0,34 volts. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar as duas equações. Consequentemente, também vou somar os dois potenciais. Então, olha só, somando as duas equações, eu vejo que eu tenho elétrons sendo liberados pelo zinco, mas esses elétrons também são absorvidos pelo cobre. Ou seja, da mesma forma que eles são liberados, são absorvidos, eles não fazem parte do meu processo global. Por isso que eu corto eles na minha equação geral, né? Então, minha equação geral fica o zinco 0 mais cobre 2+, formando o zinco 2+, mais cobre 0. Como eu disse, eu vou somar os potenciais. Então, mais 0,76 mais 0,34 vai dar mais 1,1 volt. Uma observação importante aí é que toda pilha apresenta uma DDP positiva, tá bom? Uma outra forma que eu acho interessante é a gente ler essa equação aqui, tá? Então, olha só como é que eu poderia ler isso para vocês. O zinco 0, que é o zinco metálico, irá se oxidar a zinco 2+, liberando 2 elétrons. Esses 2 elétrons são absorvidos pelo cobre 2+, formando o cobre 0, tá bom? Uma outra observação muito importante que eu vou colocar aqui para vocês é a seguinte. O cálculo da DDP, ela não depende da estequiometria, tá certo? Então, olha só, vamos supor que nós queremos formar uma pilha baseada no cromo e no níquel, tá? Mas o cromo, ele vai formar a espécie 3+, e o níquel a espécie 2+. Então, você pode ver que não existe um balanço eletrônico aí, né? Eu preciso multiplicar a equação do cromo por 2, para que assim eu obtenha 6 elétrons, e eu preciso multiplicar a equação do níquel por 3, para que eu possa obter os mesmos 6 elétrons, e aí poder balancear a equação. Então, note que quando eu multiplico a equação do cromo, eu não vou multiplicar o seu potencial. O potencial permanece, tá? Então, se a reação de redução, por exemplo, do níquel é níquel 2 mais 2 elétrons, formando níquel 0, e o potencial de redução aí é de menos 0,25 volts, 3 níquel mais 6 elétrons, formando 3 níquel 0, terá um potencial de redução também de menos 0,25 volts. Quando eu faço o somatório dessas equações, né, eu vejo que a minha equação global fica 2 cromo 0 mais 3 níquel 2, formando 2 cromos 3+, mais 3 níquel 0. E o potencial será o potencial de oxidação do cromo, que no caso é mais 0,74 volts, menos o 0,25 volts, que no caso é o potencial de redução do níquel, fazendo um total de mais 0,49 volts. Novamente, podemos observar que a pilha possui uma DDP positiva. Bom, uma dica que eu dou aqui é o seguinte: o fluxo de elétrons numa pilha, ela sempre será de quem oxida para quem reduz, tá bom? Ou seja, de quem está perdendo elétrons para quem vai ganhar elétrons. Bom, pessoal, desculpa aí ter me estendido um pouco, tá? Realmente esse vídeo acabou ficando grande, mas eu precisava falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então, é isso aí. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar aí nos comentários e até o próximo vídeo.